no sentido de culpabilidade. Eu escrevo com a inocência de um pássaro, com a inocência, sei lá, de um anjo, quer dizer, aquilo que eu escrevo foi um anjo como sobrador. Eu não tenho que justificar nada daquilo que eu escrevo. Não tenho que argumentar nada. Não há, de um exemplo de um outro filósofo, não há ponta de argumento. Eu desafio-vos a encontrar um argumento digno desse nome, por exemplo, em Nietzsche. No entanto, é um genial filósofo. Tenta encontrar ponta de um argumento em Heidegger. Não encontram. De modo nenhum. Não, a dimensão argumental está sempre a mais na filosofia. O que interessa na filosofia são os conceitos que ela nos propõe. E se com eles pensamos e vemos melhor ou não o mundo. E nós próprios. Estrito senso. Apenas isso. Apenas isso. Então passemos da filosofia para... Vamos a não só para a letra F, para a letra H. Passamos da filosofia para a história da filosofia. História da filosofia. Bom. Creio que vocês sabem que o Gil Deleuze começou por fazer história da filosofia durante muito tempo, antes de se sentir capaz de fazer filosofia em seu próprio nome. Mas mesmo depois de ter constituído a sua fantástica filosofia, ele voltou por uma última vez à história da filosofia com um livro sobre Leibniz, um livro extraordinário, Leibniz e o Barroco. Outro caso curioso, nunca ninguém tinha descoberto nenhuma relação assim íntima entre Leibniz e a arte barroca. Depois de Deleuze escrever esse livro, não há quem não veja essa relação por toda a parte. Bom, lá está, é uma prova de facto os grandes conceitos dão-nos a ver coisas que antes não víamos. Bom, em todo o caso, se Deleuze foi um grande autor de livros sobre outros filósofos. Aliás, eu até escrevi aqui, para não me esquecer de nenhum, vou fazer-vos rapidamente a lista, muito rápida, a lista dos filósofos sobre os quais Deleuze escreveu textos, livros ou artigos, e sempre textos extraordinários. Vejam bem, Platão, os estoicos, Lucrécio, David Hume, aliás, o primeiro livro que Deleuze publicou em 1953, Empirismo e Subjetividade, é sobre David Hume, justamente, Spinoza, Leibniz, Kant, Nietzsche, o segundo livro de Nietzsche, de Deleuze, Nietzsche e Filosofia, foi o livro que fez vir o nome de Deleuze para, digamos, para o top, digamos assim, em França. Bergson e Michel Foucault. Deleuze escreveu sobre todos estes filósofos. Bom, e até podemos dizer, lendo depois a filosofia do próprio Deleuze, que os três filósofos que mais o marcaram e que estiveram explícita ou implicitamente no seu pensamento até ao fim foram, sem dúvida, Spinoza, Nietzsche e Bergson. Estes são, de facto, este é como que a implícita sagrada trindade, digamos, da inspiração deleuziana. Agora, poderíamos dizer, porque é que Deleuze escreveu sobre outros? Não será a história da filosofia, enquanto possibilidade, digamos, da própria filosofia? Será a história da filosofia um domínio particularmente não criativo? Quando o filósofo escreve sobre outro, não está, portanto, a abdicar de pensar por si? Não estamos no domínio da não criatividade por excelência? Bom, quer dizer, a maior parte dos livros que leio pululam sobre filósofos, de facto, criativos não tem nada. Mas a história da filosofia, diz Deleuze, a história da filosofia, a grande história da filosofia, não consiste em tentar explicar-nos, por palavras mais simples, aquilo que já se sabe sobre um filósofo. Eu tenho uma frase que diz, ele Deleuze, não sou eu, ele diz, a história da filosofia é um pouco, para a filosofia, entenda-se como a arte do retrato na pintura. Trata-se, reparem bem, isto é importante, trata-se de fazer semelhante, o retrato pretende ser parecido, trata-se de fazer semelhante, mas com meios dissemelhantes. Ou seja, não se trata de, em termos mais simples, explicativos, de nos devolver de um filósofo aquilo que dele, de uma forma complexa, obscura, já sabemos. Trata-se, pelo contrário, de nos devolver um filósofo completamente diferente daquilo que dele conhecemos. E, nesse sentido, a história da filosofia é tão criativa quanto a filosofia propriamente dita. Ele tem algumas frases muito curiosas. Ele diz, por exemplo, a história da filosofia, quando eu escrevi sobre outros filósofos, nunca se tratou de fazer, de repetir o que esse filósofo disse. Reparem bem, nunca se tratou de repetir o que esse filósofo disse, mas de fazê-lo dizer o que ele não disse, mas queria dizer necessariamente.
e que era o sentido do que ele disse, justamente. É isto o fundamental em filosofia. E aí ele até diz outras coisas, atenção, garanto-vos que aquilo que eu agora aqui vou ler não é a minha linguagem, a minha esta ainda seria pior, não sei, é a linguagem do próprio Deleuze. Ele diz, fazer história da filosofia, digna desse nome, é saltar para as costas do filósofo, é fazer-lhe um filho na condição de ser um filho monstruoso, mas que seja mesmo dele. E ele depois conclui, grande enrabanço filosófico, imaculada concepção. É isto a história da filosofia. Foi isto que Deleuze fez sempre que escrever sobre outros. Ou seja, o que é que Deleuze fez? Agora, assumindo eu. O que Deleuze fez foi destacar em cada filósofo, destacar em cada uma das filosofias nas quais escreveu, aquilo que podemos chamar com Nietzsche a parte intempestiva de eternidade dessa filosofia. Nenhuma filosofia, como nenhuma obra de arte, é só o seu tempo. Pelo contrário. E trata justamente de pegar uma obra e, em vez de olhar ao lado meramente literal da obra, destacar o espírito intempestivo dessa obra. Portanto, trata de destacar o que é de eternamente novo, ou, como digo, na linguagem de Nietzsche, de intempestivo numa filosofia. Aquilo que, portanto, é nela sempre atual, nela sempre atualizável, nela sempre nosso contemporâneo. Aliás, e para acabar esta letra, eu tenho a certeza que era exatamente isto que o Deleuze queria fazer com o único livro que anunciou, mas que por razões de saúde já não chegou a escrever. O livro que anunciou com o título de Grandeza de Marx. O livro que ele quis escrever sobre Marx, um livro que era muito, muito aguardado e que, todavia, enfim, a degradação das suas condições físicas e mentais o impediram de escrever. Aliás, eu escrevi o próprio livro com esse título, que foi a minha forma, lá explicitamente enunciada, de homenagem, modesta homenagem minha, ao Deleuze. Bom, e de H podemos passar para I. I. Não sei se vocês estão cansados, às tantas vejam. Não estão? Obrigado. I de imanência. I de imanência, já que falamos de imanência, também de plano de imanência. Deleuze diz uma coisa muito curiosa. A filosofia é sempre um pensamento imanente, é um pensamento de imanência. E a grande invenção da filosofia desde os gregos foi justamente o traçado de um plano de imanência. O que é isso? Para quando a filosofia surgiu, havia o pensamento mítico, os mitos, etc. Tratava-se de pensar em função de entidades que transcendiam o próprio pensamento e que se impunham ao pensamento coletivamente, ao pensamento coletivo. Sei lá, a tradição, através dos mitos, a palavra do déspota, a lei, enfim, coisas assim. O que a filosofia introduziu com os gregos foi justamente a possibilidade de o pensamento se auto-engendrar, de a gênese do pensamento ser no próprio pensamento, do pensamento pensar a partir de si uma realidade que tem que também ser explicável a partir de si próprio. Foi isto exatamente que os gregos inventaram. Foi isto que foi como que reinventaram os algures da Idade Moderna pelos primeiros filósofos modernos, traçando um plano propriamente moderno de imanência. Portanto, a imanência não significa de modo nenhum, digamos, falar de plano de imanência, falar do pensamento da imanência, não significa de modo nenhum, digamos, qualquer coisa de enigmático. É a maneira propriamente filosófica de pensar. E pensar radicalmente a imanência, diz Deleuze, significa pensar as coisas antes ainda das suas relações, por exemplo, descobertas pela ciência entre si, é descobrir as coisas enquanto acontecimentos puros no seu emergir, no seu ser emergente. E isso, diz Deleuze, isso, enfim, é o mais difícil. Tanto assim que só o filósofo terá como que sido capaz de, como que olhar de frente a imanência, segundo Deleuze, que foi Spinoza, por isso Deleuze chama-lhe, sei lá, umas vezes o Cristo dos filósofos, ou, sei lá, ou que outros nomes, não tenho aqui para me esquecer, o príncipe dos filósofos, o filósofo dos filósofos. Porque a maior parte dos filósofos, praticamente todos os filósofos, tentaram pensar em imanência, mas sendo capazes de pensar até ao fim, consequentemente. Pensar em imanência não por si mesma, mas sempre já imanente a qualquer coisa. Ora, a imanência, enquanto imanente a,
já não é a pura imanência, já é como que a suscitação no próprio plano filosófico de imanência uma espécie de nova transcendência. Por exemplo, as essências puras, ou formas, ideias de Platão, por exemplo, a subjetividade na filosofia moderna, por exemplo, o outro sujeito na filosofia da comunicação, etc. Diz Deleuze, e é aí que eu digo, voltando a uma coisa que comecei aqui por dizer logo no início, que ainda é cedo para percebermos o que é que Deleuze trouxe de novo. Porque a filosofia de Deleuze, a novidade de Deleuze passa precisamente por esta ideia de pensar a imanência por si própria, por si mesma, e não enquanto imanente já a qualquer coisa. Só que ainda não somos capazes de sacar da obra de Deleuze essa espécie de olhar de frente, com olhos nem que isso nos ponha, digamos, fogo nos olhos, olhar de frente à imanência como ele supostamente terá olhado e terá nos seus textos tentado fazer-nos olhar com ele. Creio que de facto ainda estamos muito, muito longe disso. Por outro lado, Deleuze diz, a imanência opõe-se ao caos. Ao caos. As coisas saem do caos. As partículas iniciais, por exemplo, em que eu tenho público, naquela edição comemorativa, tinha vários artigos sobre física, comemorativa dos 25 anos, como as primeiras partículas, enfim, aqueles movimentos brownianos, como a maior parte das partículas não chegam sequer a ganhar consistência, mal surgem e imediatamente desaparecem. Todos nós somos produto de partículas, mas que ganharam, entretanto, consistência. Portanto, o plano de imanência também é um plano de consistência nesse sentido. Mas, diz Deleuze, justamente por isso, pensar é sempre um combate ao caos. É um combate à opinião, já há pouco eu dizia, mas também um combate ao caos. Pensar é justamente pensar as coisas enquanto saídas do caos, mas como capazes de, por consolidação, digamos, resistir a ele. É por isso que a regra de Deleuze é nem caos nem cosmos, mas um caosmos. Um cosmos suscitado pelo caos, justamente. Ora, Deleuze diz também outra coisa muito curiosa e que serve de exemplo disto. Por exemplo, todos nós temos hoje necessidade, mais do que nunca, de um contemporâneo, de um novo plano de imanência. Porquê? Porque vivemos rodeados pelo caos. Vivemos no caos, desde logo. Vivemos no caos como? Por exemplo, o caos, no fundo, é uma espécie de não sentido. O pensamento é o sentido que se opõe ao não sentido. É esse o combate entre o pensamento e o caos, justamente. Ora, nós hoje vivemos, por exemplo, sistematicamente bombardeados pela informação, pelos média. Somos bombardeados por uma informação caótica. Um bombardeamento permanente de dados do mundo, face aos quais muitas vezes já não sabemos como reagir. Este regime mediático ou internetico da informação caotiza o pensamento, impede-nos de pensar, justamente. É nesse sentido que Deleuze diz que nós precisamos mais do que nunca hoje de pensamento, mas de um novo pensamento, justamente como seleção crítica dos dados, que restitua sentido ao mundo e à nossa ação no mundo. E é por isso que, a páginas tantas do segundo volume sobre cinema, ele diz esta coisa que, diz isto mesmo que eu acabo de dizer, mas que, enfim, explica, diz ele, deixamos, precisamente por caos, deixamos de acreditar, todos nós deixamos hoje de acreditar neste mundo. Digamos, vivemos nele, não acreditamos, este mundo é uma merda, não podemos sair disto, não há alternativa, por exemplo. Mas resignemos, justamente, temos que nos resignar. Deixamos de acreditar neste mundo. Precisamos de uma fé, diz ele. O que fará rir os idiotas, acrescenta ele. Mas não se trata de uma fé noutro mundo, mas uma fé neste mundo do qual os idiotas fazem parte, diz ele. É exatamente disso que nós estamos a precisar. Bom, vamos dar agora um grande salto para o nosso alívio. Vamos de I para R. R de rizoma. Bom, de rizoma. Este foi, de todos os conceitos de Deleuze, aquele que teve o maior sucesso. Creio que até o Luís Monteiro às vezes fala de rizomas. Bom, rizoma. Mas é um sucesso equívoco. Deleuze tem uma série de conceitos que tiveram um grande sucesso. Máquinas desejantes. O sucesso foi tão grande e tão equívoco que Deleuze cedo renunciou a esse conceito.
e lamentou essa renúncia, mas disse, mas não havia que renunciar, porque, quer dizer, de facto, utilizava-se a torta e direito este conceito. Ninguém percebeu nada do que nós queríamos dizer, nós, isto é, e a Guattari, quando falava de máquinas descentes. Ou então o conceito de ritornello,